bem-vindos ao Sentido Único do E24. Hoje, aqui ao meu lado, vou ter Benjamin Pereira, presidente da IRU, mas também candidato à Assembleia Municipal pelo PSD em Esposende. E é mesmo por aí, desde já, bem-vindo, não é? E vou começar mesmo por aí, que é o porquê desta candidatura à Assembleia Municipal, depois de ter saído em final de mandato, ou seja, por causa da IRU, deu o lugar ao Guilherme Miller, aliás, era o sucessor, porque agora regressar à vida política local? Bom, antes de mais agradecer a oportunidade para dar esta entrevista. Bem, a minha saída estava anunciada, portanto, era o final do terceiro mandato e, portanto, eu teria que sair da Câmara Municipal. Contudo, eu tive convites anteriores a este do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que recusei, nomeadamente para integrar a lista de deputados ainda nas eleições de março de 24. Acabei por, perante uma série de outros convites, ir recusando, mas há coisas que são irrecusáveis e um desafio, como é o desafio da habitação em Portugal, feito pelo Sr. Primeiro-Ministro, numa área que era à qual ele queria dar a maior importância, a par da saúde, foi assim que foi Luís Montenegro que o convidou, sim, então? Sim, aliás, isso foi até público, quando da inauguração do IPCA em Esposende, foi manifestado publicamente por ele nesse exato momento. A partir desse momento, apesar de algum sacrifício pessoal, ter que me deslocar para Lisboa, etc., mudar todas as minhas rotinas de vida de 20 anos de vida política local, acabei por não conseguir dizer que não, embora eu tenha consciência que não é a vida que eu quero para o futuro. Eu tenho projetos pessoais e privados para a minha vida privada, nomeadamente terminar o meu doutoramento, fazer outro tipo de coisas que eu queria muito fazer, mas enfim, durante este período darei o meu melhor para isso. E, portanto, foi perante esta circunstância que eu, enfim, sabendo que em setembro, no máximo, teria que sair da Câmara Municipal e perante um desafio destes para servir os portugueses numa área tão sensível como esta, resolvi aceitar esse desafio. Isto é completamente diferente. A Assembleia Municipal, vamos ver, não se apaga com a borracha aquilo que é uma relação de 20 anos com a população de Esposende. Eu tenho um carinho e um amor muito grande pelas pessoas de Esposende, apaixonei-me completamente pelo meu município, isto é um facto, porque nós lidamos com os pequenos problemas da população. Sem querer fazer publicidade, vejo que muitas vezes no E24 vai lá fazer gosto, quando há sempre uma iniciativa da Câmara. Naturalmente, então, tudo aquilo que é para promover o nosso território, que é das nossas associações, das nossas pessoas, das nossas gentes, eu sinto-me super orgulhoso. Sente essa paixão. E, aliás, faço boa divulgação de Esposende lá por Lisboa quando posso, da minha terra, que por acaso muita gente conhece, muita gente que mesmo na capital conhece Esposende, conhece, enfim, somos um território de facto da excelência. E, portanto, esta parte da Assembleia tem a ver com, em primeiro lugar, com o respeito e com o amor que eu tenho à população de Esposende e ao meu território. Depois também é uma situação conjuntural, vamos ver, os movimentos políticos que se têm feito apresentar recentemente colocam em causa a estabilidade de um projeto político. Está a falar da candidatura independente? Sim, claro, e eventualmente todos os partidos, mas aos outros já estávamos habituados. E isso preocupa-me, porque o projeto que nós temos para o Concelho de Esposende, e que tivemos, que veio sendo prosseguido ao longo destes últimos anos, é um projeto de sucesso que fez crescer a população, que fez crescer a economia local, que nos transformou de facto num município de referência. E eu não posso aceitar que ponham em causa situações como, sei lá, trazer o ensino superior para Esposende, achar que é uma coisa má. Como é que se pode pensar uma coisa destas? Ou então uma obra como o Canal Intersetor, que resolveu definitivamente um problema estrutural da cidade de Esposende, que não tinha solução até à data. É uma obra premiada em termos nacionais e apresentada a nível internacional, e há críticas sobre essa obra, que se critique, por exemplo, a obra do Largo Rodrigues Sampaio, dizendo que devia ser colocado um parque de estacionamento, quando não se tem sequer conhecimento que a Agência Portuguesa do Ambiente não permite fazer cabos naqueles locais. Tudo isto preocupa-me, porque é uma visão completamente retrógrada do nosso território, e eu não posso simplesmente ficar sentado em casa, ou então a trabalhar no IRU, e esquecer-me completamente da minha terra e daquilo que foi o trabalho que foi desenvolvido. Portanto, pensando nisso, pensando nas pessoas de Esposende e pensando noutra coisa muito importante, é que isto é um cargo de um órgão deliberativo, não é executivo. Portanto, eu não vou fazer obras, isso acabou, esse tempo para mim acabou, definitivamente. O engenheiro Guilherme Miller, espero eu, virá a ser o próximo Presidente, já é e será o próximo Presidente de Câmara eleito, e a ele cabe tomar decisões e fazer as obras que tiver que fazer. Eu não, eu sou candidato à Assembleia Municipal, é um órgão deliberativo, estarei ali para dar todo o apoio, naturalmente,
àquilo que forem as propostas e apresentadas pelo Executivo, e é exatamente esse o meu papel. Mas posso servir muito bem a população, não tenho salário, ao contrário do que muitas pessoas pensam, portanto, é um órgão compatível com as funções que eu tenho, o órgão deliberativo, e, portanto, terei todo o gosto em continuar a servir o povo desposente se as pessoas continuarem a confiar no meu trabalho. Vou recuar aqui um bocadinho no tempo. Fala-se muito desta candidatura independente. Eu tenho que lhe perguntar isto, porque já ouvi um pouco de tudo, inclusive que terá convidado o Carlos Silva para ser candidato, que entretanto o Carlos Silva não foi candidato, a escolha caiu no Guilherme Emílio, aliás aprovada em plenário. Convidou realmente Carlos Silva para ser candidato à Câmara pelo PSD? Se não fosse por mais nada, esta entrevista já valeria a pena só para esclarecer essa situação. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui uma nota prévia muito importante. Eu tenho o maior respeito e admiração pelo Dr. Carlos Silva, enquanto médico, acho que é um excelente médico, reconhecido. Sim. De facto, ele veio integrar um projeto para a Assembleia Municipal há 4 anos, sensivelmente, para as eleições de 2021, para um órgão deliberativo. Agora, eu acho que é muito mau aquilo que está a acontecer, porque estão a tentar enganar as pessoas de Esposende, dizendo que houve um convite. Não houve convite nenhum. Aquilo que houve com o Dr. Carlos Silva foi a mesma coisa que houve com o Dr. Agostinho Silva, que houve com o Guilherme Emílio e com outras pessoas, a quem eu, naturalmente sabendo que tinham um limite de mandatos, vou perguntando da sua disponibilidade para integrarem um futuro projeto político. Mas não foi o Dr. Carlos Silva em particular, foi ele e foram mais pessoas. Aliás, se pensarmos bem, o Dr. Agostinho Silva era presidente da Comissão Política, um homem que foi deputado, vice-presidente do IPCA, com uma larga experiência política, foi presidente da Assembleia Municipal 2 mandatos, tinha toda a legitimidade para ser o candidato. O problema, o Dr. Carlos Silva devia pensar assim, ele tem todo o direito e legitimidade de ser candidato à Câmara, que fique bem claro. Não devia era usar isso como uma espécie de vitimização perante o povo de Esposende para dizer que foi desconsiderado. Não foi nada. É só o resultado da sua inexperiência política. Total. Ninguém, nunca, jamais um convite foi feito de forma leviana. Essas coisas são devidamente ponderadas. Fala-se com a Comissão Política primeiro, fala-se com as entidades, enfim, com as personalidades que são da nossa área política para perceber se determinada pessoa A, B, C ou D tem ou não tem características para levar um projeto desta dimensão por diante, e depois, se acertarem essas coisas todas, é que se formaliza um convite. Enfim, pronto, o Dr. Carlos Silva gostou da política. De facto, eu acho que ele que se deslumbrou com a política. Um homem, como eu digo, com todo o respeito, dedicado à vida dele, e de repente descobriu um mundo novo. Quando eu convidei para ele fazer parte da Assembleia Municipal, o estar perante milhares de pessoas a discursar, o convívio com as pessoas, gostou disso. Só que a Câmara não é isso. A Câmara é trabalhar, e eu vou dizer mesmo assim, 24 horas por dia, todos os dias, no gabinete. Essa parte que o Dr. Carlos Silva conhece da política é parte lúdica, é ir à procissão, é ir, enfim, a um aniversário de uma instituição, mas isso é parte lúdica. Por trás disso, isso é aos sábados, aos domingos, às noites, é não ter tempo nenhum, o resto é trabalho árduo e duro enfim, receber as pessoas, receber os munícipes, receber as empresas, tentar junto da tutela conquistar, no fim do dia, o financiamento para os projetos que nós nos pretendemos executar. É um trabalho árduo e muito difícil. Enfim, houve um certo deslumbramento e uma vontade de avançar com este projeto. Não consideraram a importância da estabilidade. A divisão que vão fazer dentro do Partido Social Democrata e na sociedade esposendense, que vai deixar marcas para o futuro. E eu acho que isso foi uma grande irresponsabilidade da parte deles, até porque todos tinham lugar no projeto. Repara bem nisto, disseram sempre bem do meu trabalho durante estes anos todos. Quer o Sr. Alberto Figueiredo, quer o Dr. Carlos Silva, sempre me apoiaram. Estiveram neste projeto ainda há pouco tempo, não é? Integraram as listas, peço desculpa, o Dr. Alberto Figueiredo, o Sr. Alberto Figueiredo não, mas o Carlos Silva, integraram as listas nas sucessivas intervenções públicas, sempre falaram bem do meu trabalho, de repente parece que tudo se transformou pelo simples facto de não terem sido escolhidos. O Carlos Silva alega, eu acho que isto já foi falado, que o procedimento da votação em plenário, que não é assim que se faz, de mão no ar, eu não sei como é que funciona um plenário de um partido político, mas tem algum fundamento? Nenhum, absolutamente nenhum. É completamente ridículo terem ido por esse caminho, e das duas uma, ou é má fé, ou então é mesmo desconhecimento, que eu não sei o que é pior. Repara, há uma comissão política legitimamente eleita, e eu sou o presidente do plenário, do PSD de Esposende, e o Dr. Agostinho Silva, presidente da comissão política. Por acaso, uma comissão política que integra multidisciplinar, também com homens, mulheres, etc., até mais afastada daquilo que é o político tradicional, normalmente são os presidentes de junta, que acabam de fazer parte. Naquele caso, o Dr. Agostinho Silva escolheu uma comissão política completamente diferente, pessoas completamente idóneas, claro, militantes do PSD como devem ser, e tomaram uma decisão.
Aliás, importa relembrar que o Dr. Carlos apresentou a sua vontade expressa por escrito para ser candidato, foi votado em reunião da Comissão Política e foi chumbado com 14 votos contra e uma abstenção. Na mesma sessão foi votado o nome do Guilherme Emílio, nessa reunião da Comissão Política, que teve 14 votos a favor e uma abstenção também. Isto diz tudo. Pode-se saber quem é que foi a abstenção? Não, eu penso que não são coisas internas do partido, julgo que não. Embora é de conhecimento público, é exposendo, mas não vou dizer nomes. Não vou dizer nomes, pouco eleva, enfim, é normal, é um órgão democrático, votou assim, até podia ganhar por um voto, mas foi esmagadora a votação. E depois disso, e sim, foi de mão no ar, mas quando é que não foi? É que no meu tempo foi sempre, não há problema nenhum, são pessoas que estão ali, são livres, aliás, houve uma abstenção aí, não consta que a pessoa, que tenha acontecido qualquer coisa dessa pessoa, cada um expressa-se como entender. Foi dada a oportunidade das pessoas falarem todas, antes de votar, como é que se sentiam e depois no final processam a votação. Perguntem às pessoas que fazem parte da Comissão Política qual é o sentimento delas, se foram coagidas, isso é um absurdo, isso é justificar, enfim, as pessoas acham que tinham que ser escolhidas e portanto não conseguem entender porque é que não foram escolhidas, mas não foram escolhidas porque as pessoas não escolheram, porque têm liberdade para escolher quem querem e na sequência disso começou-se a dizer que não havia plenário, que devia ser o nome sufragado no plenário. Marcou-se um plenário, eu posso lhe dizer, olha, saiu no Povo Livre do dia 22 de janeiro e o plenário ocorreu no dia 31 de janeiro. No Hotel Suave Mar tinha mais de 200 militantes do PSD. Desses 200 militantes, fizemos questão de ver nas listas quantos tinham direito de voto, tinham a sua cota paga para poderem exercer o seu direito de voto. Eram 164 que estavam dentro daquela sala. Desses 164, 162 votaram a favor do nome do Guilherme Emílio para candidato à Câmara Municipal e 2 abstenções. Nenhum voto contra houve. E é normal ser de manuar? Deixe-me dizer-lhe, naturalmente, que foi voto de manuar. Eu pergunto porque não foi. Não, claro. Nem do PS, nem de outros partidos, não faço a mesma como é que mas funciona. É que não há, eu não vejo onde é que agora foram descobrir esse problema. Não há absolutamente problema nenhum. Mas deixe-me dizer aqui uma coisa que me chocou bastante, porque quer o Dr. Carlos Silva, quer o Sr. Alberto Figueiredo, eram militantes do Partido Social Democrata. Sabe o que é que... E pediram muito esse plenário. Sabe o que é que aconteceu entre o dia 22 e o dia 31? Apresentaram a sua renúncia ao partido e, portanto, sair de militantes. Quando tiveram a oportunidade de defender perante os militantes todos do PSD o seu projeto e perante os pós-endentes, no dia em que eu pensei que me ia confrontar diretamente com essas pessoas para explicar este processo todo do dito convite que não aconteceu, nesse mesmo dia, sou confrontado, ou nesse período sou confrontado com a saída do PSD, que na minha perspectiva, muito honestamente, é um ato de cobardia política. Porque se eu estivesse do lado da razão, não é? Se eles estivessem do lado da razão e soubessem que era mesmo assim, eu levava o mundo à frente para chegar à frente daquelas 200 pessoas e dizer, meus amigos, isto que aconteceu foi isto, e portanto eu peço o vosso apoio, ou nada disso. No momento em que deviam estar para defender a sua visão, o seu projeto, porque importa dizer que queria ser candidato pelo PSD, não apareceram e saíram do partido. E isto é especialmente grave até porque foram pessoas que foram eleitas pelo partido, quer um quer outro. Foram eleitos pelo partido. O seu passado político foi construído à conta do PSD. E agora viram as costas ao PSD, criam uma crise brutal dentro do Partido Social Democrata, que no fim do dia levam algumas pessoas com eles, muitos deles foram preteridos por nós, é verdade, é o caso dos próprios, mas cria-se um problema desnecessário. Nós vamos ganhar na mesma, que fique bem claro, Só que é lamentável, criar-se. Ou seja, defende que devia haver uma união. Naturalmente, o povo só beneficia com isso. Não é unanimidades, nós não precisamos de unanimidades e para isso temos as oposições, o Partido Socialista, o CDS, enfim, quem quiser aparecer neste quadro político. Coisa diferente é ver dissidências dentro do partido que prejudicam as populações. Isto prejudica gravemente as populações. Diga uma coisa, vai ter Alberto Figueiredo, pelo menos é o único que eu conheço, assumido como candidato à Assembleia Municipal. Como é que vê este regresso do Alberto Figueiredo à vida ativa política? Olha, porque, quer se queira ou não, foi uma figura importante, inclusive claro, até esteve em governos. Como é que vê agora este regresso? Não, olha, eu vejo este regresso da forma mais natural possível, porque o Sr. Alberto Figueiredo é um cidadão de pleno direito e ele pode candidatar-se ao que ele entender, portanto, à Câmara, à Assembleia, o que ele entender, e aliás, foi uma pessoa para a qual eu sempre tive o máximo respeito e o qual eu sempre defendi, o seu trabalho sempre o defendi, aliás, era o que faltava, é um legado do Partido Social Democrata, sempre defendi o seu trabalho, acho que ele fez um excelente trabalho enquanto Presidente de Câmara, não há dúvida nenhuma sobre isso, assim como o João Cepa, já agora, diga-se passagem, o seu trabalho e o seu papel enquanto Presidente de Câmara são uma coisa, o seu papel enquanto pessoas e as atitudes que tomam são outras completamente diferentes, e é aqui que eu quero colocar a tónica. Uma coisa é certa, eu sempre o defendi o trabalho dele. Contrariamente a isso, ele, pelos vistos, não é grande apreciador, agora, do meu trabalho, com premissas totalmente erradas. Repare,
quando se critica a vida do ensino superior, como eu estou a dizer, porque foi uma coisa que eu tive a oportunidade de assistir na apresentação da candidatura, que é um bocado deprimente até, posso lhe dizer, porque a dada altura confunde-se quem é o candidato à Câmara e quem é o candidato à Assembleia, porque eu acho que é preciso perceber que a Assembleia é um órgão deliberativo, o órgão executivo é a Câmara, e parece que quem fala mais e quem vai fazer as coisas é o Presidente da Assembleia Municipal, ou o hipotético candidato à Assembleia Municipal. Isso, no fundo, conduz para um tipo de atitude e de comportamento que é o seguinte. Mas eu estava a dizer que relativamente às obras mais importantes, à vinda, por exemplo, do ensino superior, não consigo como é que se consegue estar contra uma coisa destas, muito honestamente, porque é importante para o desenvolvimento do nosso território, é importante para os nossos jovens. Foi um grande esforço do município, em termos financeiros, para conseguir construir aquele edifício e criar aquela unidade ali. Assim como a Universidade do Minho, em Apulia, o acordo que nós temos com eles para instalar lá o Instituto Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia Marinha. O Alberto Figueiredo defende aí uma escola agrícola. Não é? Mas isso está completamente... Repara, o que se nota aqui, eu não queria muito dizer isto, mas vou ter que dizer, é um desfazamento completo da realidade. O Sr. Alberto Figueiredo é um homem hoje com 75 anos. E efetivamente não está atualizado, não sabe exatamente quais são as premissas do dia de hoje, aquilo que os jovens, aquilo que a sociedade pede. Enfim, e desenvolveu um rol de críticas que eu, muito honestamente, não posso aceitar. A primeira é, como eu digo, esta do ensino superior é completamente ridículo criticar uma coisa destas. Criticar o canal intersetor, como eu disse, como uma obra tão importante, tão reconhecida, também não se entende. E por aí fora, portanto, o trabalho que foi feito nas freguesias, a sustentabilidade financeira do município, que nós conseguimos, ao longo deste processo de todo desenvolvimento e da afirmação do município de Esposende no nosso território, conseguimos no fundo, manter sempre as contas em ordem, desenvolvimento em muitas áreas do próprio território. Era isso que lhe ia perguntar, teve 11 anos... Mas deixe-me só terminar, acho que aqui um aspecto importante, que é o seguinte, repare que o Sr. Alberto Figueiredo incompatibilizou-se com o Tito Evangelista lá atrás ainda, no seu segundo mandato. Depois foi para a Assembleia Municipal e incompatibilizou-se com o João Cepa também no tempo dele. Agora era meu apoiante, mas entretanto também já se incompatibilizou comigo, embora eu não saiba porquê, porque eu sempre respeitei e de vez em quando até almoçávamos e trocávamos impressões. Isto para mim foi uma surpresa total. Há um perfil, e eu acho que o Sr. Alberto Figueiredo quer mandar no Conselho, mas quem manda no Conselho são os cidadãos, são os esposendenses. E eu não tinha nenhuma dependência ética ou moral daquilo que eram as vontades do Sr. Alberto Figueiredo. A minha vontade foi sempre servir o povo de Esposende. Quem mandava em mim era o povo de Esposende. Foi sempre assim. Nunca foi o A nem o B nem o C. Se isso agrada ou não agrada às pessoas, tem que lidar com isso. Mas eu não podia deixar de dizer isso, porque há uma vontade expressa de ter que ser as coisas como as pessoas querem, e não é assim. As coisas têm que ser como o povo quer. Mas ao regressar a Esposende também não quer, entre aspas, mandar no Executivo, porque fala-se disso. A postura é completamente distinta. Eu acho que tenho todas as qualificações para ser Presidente da Assembleia Municipal, de um órgão deliberativo. Mas não dou palpites quanto ao futuro. Olha, eu posso dizer que eu saí da Câmara e nunca mais falei com o Guilherme a propósito de qualquer decisão que ele tivesse que tomar. Isto é verdade. E desafio aqui a dizer-me, na Câmara Municipal, qual foi o trabalhador para o qual eu liguei desde que saí da Câmara em setembro do ano passado? Zero. Porque eu tenho esse perfil, que eu sei muito bem. Isto não é a primeira vez que me acontece. Eu já estive numa junta de freguesia, saí da junta de freguesia, eu nunca interferi no trabalho do Presidente da Junta que ficou lá. É a minha forma. Eu tenho objetivos, eu não sou uma pessoa sem objetivos, eu tenho objetivos na vida, e o meu objetivo na vida neste momento é o IRU. Eu tenho que fazer casas para os portugueses. É isso que concentra a minha atenção. E um órgão deliberativo é compatível com o meu trabalho. Um órgão, agora, interferir no Executivo, eu sei, cada um convive com aquilo com as suas atitudes. Do passado, estamos conversados. Da atualidade, a minha postura é de ajudar, colaborar e não interferir, obviamente, no trabalho. As pessoas utilizarão sempre isso como uma retórica política de dizer que quero mandar. Não, mas isso tem que olhar para os outros. Eu sei aquilo que faço. Sei que quero andar para a frente, mas eu vou desafiá-lo a olhar para o passado. Não é? São 11 anos que creio que esteve, mais alguns de vice-presidente da Câmara, mais 4, há 15 anos. O que é que ficou? Muita coisa. Olha, posso lhe dizer que aquilo que mais o que mais me marcou foi a relação com as pessoas. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Repare que eu comecei como Presidente de Junta e continuei sempre até hoje, e faço exatamente isso hoje no dia-a-dia, a frequentar os mesmos locais, o espaço público, nunca me escondi das pessoas, e as pessoas sabem que isto que é verdade. E isso sim, repare, lidar com as crianças, lidar com os idosos,
o carinho que nós tínhamos quando levámos os idosos a Fátima, quando pessoas que não saíam de casa, em isolamento, a relação e os laços que nós criámos com a população foi, porventura, a coisa que mais valeu a pena na minha passagem pela Câmara. Do ponto de vista das alterações, foram muitas. Repare, nós começámos com um orçamento de 17,8 milhões de euros, sim. Hoje temos um orçamento de 65 milhões de euros. Triplicou o orçamento. Mais do que triplicou, mas tem a ver com o desenvolvimento económico, tem a ver com boa gestão, tem a ver com o não dar tudo a todos e não esbanjar. É muito mais por o lado. Repare que isto foi feito com uma limitação da receita muito grande, porque mantemos sempre o IMI no mínimo, não temos derrama para as empresas, portanto, sistema fiscal a cobrar no mínimo e conseguir mesmo assim crescer e desenvolver o território. Tem a ver com fundos comunitários, aproveitar muito bem os fundos comunitários, e tem a ver, como digo, com contenção nos gastos. Não há nenhum segredo extraordinário para fazer a gestão, é assim. E que projetos que marcaram? Projetos, repare, eu falei aqui de alguns, mas foram tantos, olha, desde as ecovias, por exemplo, as pessoas já nem se lembram, mas a ecovia em frente ao Vermelhinho, aquela zona toda para a zona norte da Marginal, com o prolongamento das ecovias até Rio de Moinhos, toda a ecovia feita em Apulia e Fão, a obra do Parque da Cidade, que a primeira fase já está pronta e vai arrancar agora a segunda, as obras que foram feitas na escola secundária, o Largo Rodrigues Sampaio, o IPCA, do qual me orgulho imenso e continuarei a orgulhar, a aquisição do Forte São João Batista e o projeto para o Forte São João Batista e a Estação Rádio Naval da Apulia com a parceria com a Universidade do Minho, as obras de requalificação de todas as zonas centrais das freguesias, porque foi sempre assim, tivemos 2 planos de investimento nas freguesias em 2013 e 2017, em que mudámos completamente as freguesias. Continuámos a fazer saneamento, apesar de não haver fundos comunitários para saneamento. Enfim, foram muitas coisas, campos de futebol que foram relevados desde a Apulia, Marinhas, Esposende, Forjães, agora mais recentemente Anta, já com o Guilherme, num projeto iniciado ainda no meu tempo, mas também o Clube Náutico, quer os meses, quer em Fão. Foram tantas coisas por todo lado que até se torna difícil, mas ainda deixar, repara, a aquisição da Casa Manuel Boaventura, a requalificação da biblioteca, o novo arquivo municipal, como disse, o Forte São João Batista, que é um dos projetos mais extraordinários que nós temos, tudo aquilo que foi investimento na cultura, através da criação dos projetos ligados ao teatro, o apoio aos ranchos folclóricos, no desporto também, todo o apoio que nós fomos dando ao desporto. Eu acho que lembra-se que eu comecei com a Troika, 3 anos, tive 8 anos de Partido Socialista no governo, ou seja, não tinha um interlocutor que me apoiasse, e tivemos uma pandemia pelo meio. Portanto, foi um período de governação. Tudo o que se conseguiu foi num contexto e numa conjuntura muito complexa e difícil. Portanto, conseguimos. Mas tem coisas maravilhosas, como aquela homenagem que nós podemos fazer ao Paulo Gonçalves, e reabilitamos todos aqueles espaços. Agora é um ponto de encontro ali. Claramente, o acesso ao Monte do Faro, foram dezenas e dezenas e dezenas de grandes projetos que foram feitos, mantendo sempre a sustentabilidade financeira do município, como eu disse no primeiro dia. O primeiro dia que eu subi acima de um palco para me candidatar em 2013, eu disse sempre que tinha 5 pontos dos quais eu falava, o último era sempre nunca colocar em causa a sustentabilidade financeira do município. E acho que consegui passar pela Câmara estes anos todos sem deteriorar a situação financeira do município. Falou em muitos projetos, mas há quem aponte que foi para a Iru, mas não fez uma única casa em Esposende. Isso corresponde à verdade? Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Primeiro, a habitação pública é feita quando há projetos do governo, fundos comunitários para se fazer. E o que acaba de dizer, quem diz isso, está a insultar 2 pessoas das quais eu gosto muito, o Dr. Fortunato Boaventura e o Engenheiro Peixoto, que foram o anterior e o atual presidente da Esposende Solidário, que ao longo destes anos todos fez mais de 400 intervenções em casas das pessoas mais necessitadas. Só que eu tenho um perfil, sabe? É que quando estamos a tratar de coisas que têm a ver com o social, com as dificuldades das pessoas, eu não faço publicidade. Hoje, quem me critica eram aqueles que iam fazer as inaugurações das casas dos pobres. Eu nunca fiz isso. Nós fizemos muita casa, reabilitámos muita casa de pessoas sem condições, mas só que eu não evitava ao máximo, ao limite, fazer esse tipo de inaugurações. Portanto, não é verdade que não se tenha trabalhado na área da habitação, pelo contrário, fez-se muito trabalho à conta dessas 2 pessoas que eu estou a falar, o Dr. Fortunato e o Engenheiro Peixoto, que eram presidentes da Esposende Solidário, com a ajuda de muitos privados que participam também nessas obras, com materiais, com mão de obra, etc. Sim, há uma rede solidária também. Uma rede solidária agarrada a isso portanto, como digo, eu não aceito essa crítica.
Mas acha que o Presidente da Câmara tem que olhar para essa questão da habitação? Não, mas repara, é que há aqui outra questão, é que há projetos, eu deixei um conjunto de projetos elaborados para reabilitar os bairros, para habitação em vários locais do Conselho, que certamente terão o seu seguimento agora, mas nós não conseguimos fazer tudo e tudo tem que ser feito num determinado contexto. Aliás, o problema da habitação é um problema estrutural do país, transversal a todas as zonas do país, não há nenhuma zona que esteja bem, e tem a ver com políticas nacionais, ou melhor, com a ausência de políticas nacionais durante uma década. Ninguém ligou à habitação, ninguém quis saber, do ponto de vista do Estado, porque não criaram nenhum tipo de programa para ajudar os municípios. Portanto, a sacar responsabilidades ao Presidente do eu vou lá para resolver o problema. E se o Sr. Primeiro-Ministro não confiasse em mim, não me convidava com toda a certeza. Tenho que lhe fazer esta pergunta, também estamos quase a terminar, porque foi um assunto até polémico dentro da Assembleia Municipal, a questão das transmissões. Se for Presidente, vai transmitir Assembleias Municipais? Não, é assim, eu tenho uma postura perante isto. Tudo aquilo que seja para transparência do processo político, que não tenha problemas do ponto de vista da legalidade e dos direitos de imagem das pessoas, eu concordo. Como é evidente, era o que faltava. As Assembleias são públicas, as Assembleias Municipais são públicas. Era muito bom, eu cheguei a fazer apelos a que as pessoas viessem às reuniões de Câmara e às Assembleias Municipais a participarem, a trazerem os seus problemas. Claro que a lógica é trazer problemas transversais e não problemas privados. Problemas privados resolvem-se com reuniões, com o Executivo, mas sim, claro que sim, eu não vejo qualquer problema nisso, nem nunca vi, nem nunca... Aliás, acho que é produtivo, é bom que as pessoas possam ver quem são os seus representantes, o que é que eles lá fazem, como é que defendem ou não defendem as causas, e portanto eu não tenho nada contra isso, pelo contrário. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez ao Sentido Único. Desejo boa sorte, que é para a IRU, que todos nós precisamos, da habitação em Portugal e também como candidato à Assembleia Municipal. Muito obrigado. Foi o Sentido Único. Regressamos em breve para mais um programa.